Eu tenho certeza que você viu as últimas notícias falando sobre a demissão em massa de funcionários que estavam trabalhando no modelo remoto e híbrido. E é sempre a mesma história. Falta de produtividade, falta de engajamento, até a geração Z entra no assunto. Mas vamos pensar juntos? Aqui eu não vou trazer respostas, certezas, nada disso. Mas eu queria muito que a gente pudesse refletir. Será que o problema está nesses funcionários, nessas centenas de funcionários que não estavam desempenhando muito bem no remoto, no home office? Ou é a gestão que não foi adaptada para a gestão remota? Sem contar no uso suposto de softwares de monitoramento. A legalidade deles, a efetividade deles, se realmente funcionaria, se cliques é uma boa medida no home office? Meu nome é Luana Jacudi, sou advogada, empresária, fundadora do Jacudi Advocacia, um escritório que é 100% digital. Isso significa que os parceiros, os colaboradores, os associados, a assistente que fica atenta ali no WhatsApp, no atendimento ao cliente, os clientes, todos nós nos falamos de forma remota. Não tem essa interação presencial, essa interação física. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Sobre a efetividade do trabalho remoto e como que a gestão precisa se moldar para esse novo cenário. Não dá para ser a mesma gestão do escritório físico no escritório remoto. Primeiro eu gostaria de dizer que eu entendo os gestores que têm receio desse tipo de gestão. Como que a gente vai saber que se a pessoa está trabalhando, se ela não está ali a olho nu, sabe? Se você não tá vendo que ela tá trabalhando, será que ela tá curtindo o dia na praia? Será que ela tá realmente perto do computador, pelo menos? Isso tudo nos faz pensar e questionar esse modelo, porque é mais fácil oferir o que a gente está vendo, né? Isso aí é lógico, o pensamento humano vai nessa direção naturalmente. Mas quando a gente tenta replicar um modelo tradicional, um modelo de escritórios físicos, num escritório que envolve a gestão remota, e aí também pode ser a gestão híbrida desse funcionário, desse trabalho desenvolvido por ele, a gente começa a pensar, olha, no escritório a gente entra em reuniões imediatamente, a gente pede, vamos fazer uma reunião aqui, a gente se encontra nos corredores, bate um papo, a gente tem uma dinâmica de, talvez, em escritório de advocacia é muito comum isso, de você trabalhar numa sala e aí a gestora chegar e falar assim, olha, fulaninho de tal me ligou, vamos fazer isso, aquilo outro. E ali já basta para a pessoa já entender, já anotar que vai fazer aquilo e vai fazer. Mas quando a gente parte para o mundo digital, o mundo remoto, onde a pessoa vai ali trabalhar da sua casa, seja lá de onde ela estiver, a gente começa a enfrentar um desafio. O desafio de, será que ela está trabalhando? Será que ela está cumprindo horário? Será que ela está batendo ponto, mas está fazendo outra coisa? E quando o gestor fica ansioso com isso passa ansiedade para o funcionário, para o colaborador. E isso gera um teatro da produtividade. Os funcionários, os colaboradores ficam mais preocupados em mostrar que estão trabalhando do que trabalham de fato. Você concorda que esse modelo de trabalho não faz bem para ninguém? E a gente já está no momento de pensar sim em lucro, sim em ser uma empresa sustentável, sim em gerar empregos, resultados e tal. Mas a gente já está no momento de começar a frear esse tipo de produtividade excessiva e pensar na saúde das pessoas. Na saúde sua enquanto gestor, na saúde de todo mundo. Quando eu criei o Jacudi Advocacia para ser inovador, para cuidar de questões preventivas do direito, para estar ali de forma estratégica com os novos empresários e empreendedores do novo mercado, vamos dizer assim, eu já sabia que o escritório não teria uma sede física que comportasse tudo e todo mundo. Pode sim, em algum momento, pagar a língua e colocar ali, fazer uma sede física, mas vai ser num modelo de, se quiser vir, venha. Se não quiser, não tem problema, porque também eu não quero ter a obrigação de estar ali todos os dias. Mas quando eu fundei o Jacudi, já sabia disso, eu
comecei a pensar, tá, mas então eu preciso moldar a minha gestão para isso dar certo. Para que os advogados estejam comprometidos, principalmente, né, que a gente está falando aqui de um serviço intelectual, mas um serviço totalmente sério, que pode envolver muitos danos e riscos para o nosso cliente. Se a gente não dá uma resposta eficiente, mas também rápida para o cliente, pode ser que ele perca negócios interessantes para ele, pode ser que ele faça uma besteira que a gente depois vai ter que ajudar a consertar. Então, pensando em tudo isso, eu criei os 3 princípios que norteiam essa minha gestão remota. E não tem nada a ver com ficar de olho constante nos advogados que trabalham comigo. O primeiro princípio é que aqui no escritório a gente é assíncrono por padrão. O que isso significa? Significa que aqui não vai ter aquela interrupção excessiva, interrupção como o padrão. A gente vai ter essa interrupção, claro, em casos urgentes, que vai envolver essa necessidade de alinhamento rápido e urgente, né? Ou seja, sem prévio conhecimento, sem planejamento prévio. Mas no dia a dia, a gente preza, até mesmo no Jacudi, no número do Jacudi, eu já falei, olha, a assistente está ali para responder as mensagens, ela responde super rápido. Quando ela não pode, ela me avisa e eu vou estar lá respondendo os clientes, respondendo os leads. Mas ligação, a gente não atende aqui. De lead, não. Você precisa, pelo menos, enviar uma mensagem, agendar um atendimento ou falar, olha, estou com um caso urgente, poderia me ligar no horário X? Ou quando estiver disponível, poderia me ligar? E aí a gente liga, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente preza para que os nossos advogados não estejam em constante sentimento de vigilância, de tentar ali ver o que está dando certo, o que não está. Não, a gente tem atendente para isso, não precisa se preocupar com o WhatsApp, se for alguma coisa urgente a gente vai acionar no lugar certo, na ferramenta correta, e aqui eu já situo, né, já menciono que a gente usa a Microsoft. Boa parte das coisas aqui do escritório a gente utiliza pela Microsoft, a gente pode falar mais sobre isso depois, se você tiver interesse. Me avisa aqui no comentário que eu falo mais sobre isso, como a gente faz essa gestão pelo Office, né, do 365 da Microsoft. E aqui a gente preza por isso porque aqui no escritório, um escritório de advocacia, e aqui eu tô falando de escritório de advocacia, o que vai funcionar para uma empresa de tecnologia, o que vai funcionar para uma agência de marketing, precisa adaptar, precisa ver o que funciona para sua empresa. Não vai funcionar para todos. Mas aqui no escritório de advocacia, a gente tem uns advogados que trabalham com intelectual, com a parte intelectual. O trabalho deles é pensar, é pesquisar, é se aprofundar no caso, ficar horas dedicado a um caso só. E como que eu vou interromper ele todas as vezes que eu quiser falar com ele? Não vai funcionar. Então aqui a gente tem o Planner, que é equivalente ao Trello, né, que vocês conhecem. A gente coloca todas as atividades lá, a gente centraliza tudo lá. Olha, teve uma devolutiva, teve um feedback, teve também uma dúvida sobre aquela questão. Não é urgente, porque a gente coloca aqui um prazo, né, um prazo bom para o advogado fazer essa atividade. Então ele vai tirar dúvidas lá, ele vai enviar lá e quando alguém tiver um tempo vai lá responder. A gente faz assim para que todo mundo tenha o seu tempo de pensar direito, porque advogado que não consegue ter esse tempo de pensar direito, que advocacia que ele está fazendo? O segundo princípio que a gente segue aqui é documentação. Aqui a gente segue à risca a regra de se não está registrado, não aconteceu. E aí, você pode perguntar, mas isso não é burocracia demais? Você, tudo que fizer, vai registrar? Será que não é um controle excessivo das atividades? E eu digo que não. Tem muita gente, já conheci pessoas assim, que no mundo corporativo decide por dar uma ligação, por sempre prezar ali, por falar com a pessoa para não deixar registrado, principalmente quando envolvem dúvidas, que ele se sente um pouco receoso de perguntar para a pessoa, porque talvez ele já deveria saber. Aqui no escritório não tem isso. Aqui no escritório é o seguinte, aconteceu, realizou o registro. Aconteceu algum andamento no caso, tem alguma dúvida, coloca lá no card, vai ficar registrado. Vai ficar registrado para sempre lá. E não tem problema você ter dúvidas. O problema é a gente parar
de registrar as coisas. Ficar só na cabeça, ficar num caderninho dos associados, dos advogados. Não, tem que estar tudo centralizado, no lugar certo, mas documentado. Por quê? Isso envolve transparência para o cliente, isso envolve clareza para a equipe, porque se um advogado hoje entrar na equipe, ele já vai saber de tudo. Se ele entrar hoje nas assessorias das empresas que a gente acompanha mensalmente, por exemplo, ele vai saber o que foi feito, o que está sendo feito, o que está em andamento, por que algumas atividades estão pausadas, porque está tudo registrado lá. E tudo de forma centralizada, de forma clara, fácil de abrir a lupinha e pesquisar o assunto. Isso também dá clareza para o cliente, porque, né, transparência, e ele tem acesso a isso também. Tudo o que é interno, o cliente tem acesso. Né? Se é da empresa dele, ele vai ter acesso àquela pasta, aquele planner. Tem um site exclusivo para o cliente com todas as informações que a gente gera, com todos os documentos, tudo centralizado, tudo de forma organizada. Mas eu acho que o mais importante desse princípio é que ele gera algo que, para um negócio hoje prosperar, e eu estou falando aqui de longo prazo e de ser sustentável, ele vai precisar de dados. E não tem como você questionar a efetividade do dia a dia registrado no sistema do escritório. Daqui a um ano eu vou poder analisar todos os dados. Né? Em 2026 eu vou analisar todos os dados. O que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, qual que foi a dúvida levantada pelo cliente. E aí a gente consegue até otimizar. Olha, se esse cliente trabalha nesse setor, teve essa dúvida e precisou desse tipo de atividade, então um outro cliente que também atua nesse setor, será que ele está avisando isso aqui? Será que ele está de olho nesse tipo de proteção? Gera dados, e dados não só para a gente, para o cliente também. Um dado muito importante para a empresa, né, cliente que a gente atende, é o setor de tecnologia. Aqui a gente tem várias empresas de tecnologia. E empresas de tecnologia, se você não sabe, principalmente startup, né? Empresas pequenas, enxutas, e principalmente também que não é do ramo familiar, não é uma empresa familiar, é uma empresa com vários sócios diferentes, com objetivos diferentes ali, mas que fundaram uma empresa. Tem rotatividade demais, de colaboradores, de funcionários, de prestadores de serviço, né, terceirizado. É uma rotatividade, chega a ser, assim, quem não está acostumado com esse mercado se assusta, tem medo, meio que assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada com essa gestão? Mas não acontece, é assim mesmo. Assim como pessoal de tráfego pago, agência de marketing, é uma rotatividade. Você precisa ali ficar atento a reter talentos, é difícil. Mas o que a gente faz aqui no escritório para esses clientes e empresas que contratam a assessoria jurídica do escritório, né, tem acompanhamento mensal? A gente tem uma planilha que mapeia isso. Quem está ativo, quem não está ativo, por que pediu desligamento, conseguiu reverter o desligamento. Ali vão ter dados para ele consultar o gestor ou o time de people, né, o time de RH, que o pessoal de tecnologia chama de people. Eles vão ter dados. E olha, eles não vão precisar se atentar nisso na atividade de corrida deles. Por quê? O jurídico tem todos esses dados. Você concorda comigo? Se a gente emite todos os extratos, se a gente emite todos os contratos, se a gente faz aditivos, se a gente acompanha ali o empresário desesperado porque vai perder um talento que faz muita diferença no negócio dele, a gente tem esses dados. Só falta colocar isso num lugar centralizado e que possa gerar dados que possam ser consultados e que possam gerar inteligência para o negócio do cliente. O terceiro princípio que eu adoto aqui no escritório para a gestão remota é a liderança por contexto. O que isso significa? Significa que eu nunca vou colocar assim, vou chamar alguém, a não ser que esteja passando por uma urgência muito grave que não aconteceu até agora. Eu nunca vou colocar alguém, né, chamar alguém e falar assim, me ajuda. Tem que fazer isso. Não dei explicação. Não dei contexto, não expliquei o porquê que aquilo ali é importante, não expliquei como que faz aquilo, o que eu já pensei sobre o assunto, onde buscar a fonte, onde que está o link da pasta com aquelas informações para facilitar a vida dele. Não falei o formato que eu quero aquela entrega.
E nessa liderança por contexto, então eu explico tudo isso. Eu não deixo passar. Eu não deixo a pessoa ali buscando informações sozinha. Por que ela vai buscar sozinha? Eu tenho uma informação que pode encurtar o caminho dela. Não dá para esperar uma pessoa que, agora falando do escritório de advocacia, então estamos falando de um trabalho intelectual, não dá para esperar que a pessoa tenha um raciocínio tão direcionado quanto o seu, que você é uma gestora do escritório, do nada. Você precisa treinar até mesmo o jeito que ela pensa. Isso é bem difícil mesmo, mas é um desafio, a gente precisa fazer. Vou fazer o quê? Vou ficar reclamando? Vou ficar colocando todo mundo para trabalhar no escritório físico, todo mundo infeliz, todo mundo falando mal da minha gestão? Não. Vou dar liberdade, eu gosto de liberdade. Eu gosto de liberdade de horário, eu gosto de fazer as minhas coisinhas do meu jeito. Eu gosto quando eu for sentar para focar em uma demanda intelectual que exija muito de mim, eu vou acender minha velinha, eu vou pegar meu chá, vou desligar tudo para ninguém me interromper. Eu faço isso, por que o meu colaborador não pode fazer? Eu já tentei trabalhar em um escritório presencial, tanto de cliente, né, porque ele abria as portas para mim, eu adorava estar no escritório dele. É mesmo um choque de cultura muito legal a se fazer, você trabalhar ali do escritório do seu cliente, até porque ele pode te chamar para reuniões e você fica disponível para isso. Mas também já tentei trabalhar em escritório de advocacia onde eu fui CLT e foi muito difícil, muito difícil. Eu preciso de silêncio, eu usava até aquela espuminha, né, de concentração ou fone de ouvido com música tocando, porque eu preciso de silêncio para pensar. E se meu colaborador também for assim, não tem problema. Se o colaborador tiver um outro perfil de falar muito, de gostar de estar em um escritório físico, ele vai procurar um outro tipo de escritório para trabalhar, não vai ser o meu. Então também entender o tipo de empresa que você é e se ele comporta o trabalho remoto também. E esse princípio, né, o de liderança por contexto, tem muito a ver com aqueles 3 E's do processo justo que eu já também criei um vídeo sobre isso. Vou deixar linkado aqui. É sobre aquele livro tá naquele livro de estratégia do Oceano Azul, e ele fala sobre esses 3 E's do processo justo, de que a pessoa se sente envolvida naquela demanda, e aí sim ela vai entender o motivo, a importância dela estar fazendo aquela demanda, e por isso vai se sentir mais à vontade para fazer, vai ser mais produtivo, mais eficiente. Então, quando a gente vê essa demissão em massa de funcionários que estavam trabalhando em modelo remoto e híbrido, com a justificativa de baixa produtividade, a gente precisa se perguntar se realmente eles estavam tendo uma baixa produtividade ou se o gestor estava querendo mais controle. Está me assistindo até agora, parabéns, muito obrigada, fico lisonjeada. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha? O que você faz aí no seu negócio? Dá certo, dá errado? Me conta. Quero saber. Até o próximo vídeo.